eu tomar a decisão errada? E se aquilo que eu tô planejando fazer, por acaso, não der o resultado que eu espero? Como que eu vou lidar com as consequências disso? O que acontece se os meus planos não saírem como eu esperava? Como que eu vou lidar com o medo de errar? Sente-se, se acomode e vamos bater um papo sério, mas não tão sério assim, porque eu quero que seja um papo leve, porque é o propósito desse canal, sobre o medo de errar, sobre como que a gente pode lidar com isso em uma sociedade em que a gente tem trocentas opções ao nosso dispor, possibilidades, decisões para tomar todos os dias, e a gente tem que estar sempre lidando com escolhas, e escolhas que trazem consequências, às vezes positivas, às vezes nem tanto, às vezes as duas, e a gente precisa saber lidar com tudo isso, e muitas vezes é difícil, é confuso, é desafiador, a gente quer acertar e fica lidando com aquele medo de tipo, e se eu tomar a decisão errada? E se não sair como eu gostaria? Então eu quero bater um papo sobre todos esses tópicos com você, porque é um assunto que eu sempre tô pensando sobre, e tudo que eu penso muito, que eu fico, conversando com Deus sobre, eu gosto de compartilhar aqui com vocês, porque eu sei que da mesma forma que eu fico divagando sobre essas coisas, eu sei que muitas pessoas aí do outro lado da tela também passam por isso, e se algo que eu aprendi pode ajudar vocês, eu quero compartilhar aqui. Vou começar esse vídeo contando pra vocês como foi o meu processo para escolher qual faculdade que eu queria fazer. Eu acho que a escolha de uma universidade, seja tanto a universidade em si que você vai querer estudar, seja o curso que você vai fazer, é uma das maiores decisões que a gente tem que fazer na nossa vida, logo que a gente começa, a vida adulta, digamos assim. E é uma decisão muito difícil e às vezes eu fico refletindo sobre a gente não ter maturidade nem conhecimento de mundo suficiente nessa época, nessa faixa etária, pra conseguir tomar essa decisão com qualidade. Então hoje, com a minha maturidade de hoje, eu fico pensando assim, gente, com 18 anos eu não sabia nem o que eu queria comer na hora do almoço, quem dirá o que eu queria fazer da minha vida. Mas a gente tem que tomar essa decisão e é uma decisão muito importante e eu queria trazer ela pra vocês porque eu quero tirar um pouco dessa carga pesada da gente de ter que tomar uma decisão e seguir com ela pro resto da vida, mas também porque eu acho que ela é muito exemplificativa. Então quando eu tava no ensino médio, que eu tinha muita convicção de que quando eu entrasse na faculdade a minha vida ia tomar um rumo. Por quê? Eu passei a minha vida toda mudando de cidade, de escola, enfim, e eu acreditava que no momento que eu entrasse na faculdade, eu não ia mais precisar me mudar, porque eu teria que ficar naquela instituição por 4 a 5 anos, estudando, e eu não ia mudar mais de cidade por conta disso. Então eu achava que a minha vida ali ia se acomodar, se ajeitar, eu ia fazer parte de uma comunidade de modo permanente, e tudo ia ser lindo e maravilhoso. E não foi. Não que não foi bom, mas assim, não foi do jeito que eu esperava, foi muito bom ao seu próprio modo, mas não foi do jeito que a minha cabeça tinha imaginado, e eu tenho que dizer, graças a Deus por isso. Mas enfim, eu nunca fui aquela criança que falava assim, nossa, eu quero fazer isso da minha vida, eu queria fazer muitas coisas. Pra vocês terem noção, eu já quis fazer arqueologia, já quis fazer confeitaria, gastronomia, eu já quis fazer engenharia química, análise e desenvolvimento de sistemas, direito, biologia, odontologia, nutrição, letras, no caso para trabalhar com literatura, enfim, vocês podem ver aí que eu passei por uma gama diversa de faculdades de áreas, desde ciências da natureza até exatas, até ciências humanas. Eu não tinha uma regra. Eu gostava de tudo e eu não sabia o que fazer da minha vida porque eu queria fazer tudo. E até hoje eu sou assim, gente, se você me der a possibilidade de fazer várias faculdades, eu acho que eu vou querer fazer todas, porque eu gosto de muitas coisas. E eu achava que isso era um problema, mas na verdade não, isso é uma coisa muito boa. São poucas as pessoas, na verdade, que você conversa e você realmente fala assim, nossa, fulano quer fazer medicina, ele sabe que a vocação dele é essa, o fulano sabe que quer fazer engenharia civil e ele sabe que isso é o sonho da vida dele, ele vai fazer isso, sabe? São poucas as pessoas que têm essa convicção desde muito novas. E a gente vive hoje numa sociedade que tem muitas opções de curso, gente. Tudo que você possa imaginar de graduação existe hoje. E hoje é tudo muito mais fácil de acessar, Você tem graduações EAD com mensalidades acessíveis, você tem as faculdades federais, você tem faculdade particular com bolsa. Então, assim, hoje é muito mais fácil a gente acessar esse ensino e tem muita possibilidade de curso mesmo falando, sabe? E aí, no fim das contas, gente, o que eu fiz? Eu prestei vestibular pra Direito, passei, me matriculei. Quando eu estava, isso foi no meio do ano, do meu último ano do ensino médio, e eu estava feliz, satisfeita, resolvida que eu ia fazer Direito. Até que, quando eu estava no final do ano, eu cheguei à conclusão de que eu não ia fazer Direito mais por N fatores. E aí eu fui e resolvi que eu não ia fazer Direito e eu ia tentar fazer faculdade de AD, Eu já contei sobre isso aqui no canal algumas vezes e eu percebi que eu tinha total habilidade para conseguir estar sozinha em casa no EAD e talvez seria até melhor para mim pelos objetivos que eu tinha na época. E aí eu fui lá e fiz o vestibular e passei para Comércio Exterior EAD. Comecei a fazer o curso de Comércio Exterior e detestei.
Só que assim, eu acho que eu fui um pouco precipitada quando eu tomei essa decisão de que eu não gostei de comércio exterior. Acho, porque eu acho que se eu tivesse continuado, eu teria gostado. Mas eu decidi que eu não queria mais continuar no comércio exterior e eu mudei para o marketing digital. E foi a faculdade que eu me formei. Ainda me formei atrasada porque eu fiquei 6 meses sem estudar porque eu fui para os Estados Unidos. Então, né, a minha faculdade era uma faculdade mais curta, era uma faculdade de 2 anos e meio, de 2 anos na verdade, porque era tecnólogo, e eu terminei em 2 anos e meio por conta desse gap aí que eu fiquei fora do país. Mas ainda assim, eu me formei antes de todos os meus colegas de classe e eu ainda fiz uma pós-graduação depois, na área de neurogestão. Então, assim, em 3 anos e meio eu era graduada, pós-graduada e ainda tinha ido para fora do país, o que me deu muitas possibilidades de trabalho, de visão de mundo, mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo por ter feito isso. Então, assim, em menos tempo que a maioria das pessoas, eu fiz uma faculdade, uma pós-graduação, viajei pro exterior, voltei e ainda tinha 6 meses de folga pra fazer qualquer outra coisa que eu quisesse. E talvez contando assim essa história não fique tão parecendo tão dramático, porque a gente acha que ai, nossa, deu tudo certo, né, afinal de contas, e não, gente, foi muito difícil, até porque eu sempre tive muito medo de errar, muito medo de tomar a decisão errada. Eu tinha muita dificuldade de falar assim, meu Deus, eu vou errar, e se eu fizer esse curso e não gostar? E era muito difícil pra mim, né? E aí eu fui lá e me matriculei num curso, desisti, tranquei, aí eu fiz outra vez e vi que eu conseguia continuar vivendo com isso. E óbvio que eu não ia ser responsável de sair testando todos os cursos e fechando e matrícula e fazendo matrícula e tal, enfim, não ia fazer isso. Mas eu percebi que eu podia fazer isso e tava tudo bem. No fim das contas, eu tava tentando me encontrar, eu tava tentando encontrar algo que fizesse sentido pra mim, que eu gostasse, que eu me sentisse feliz fazendo, estudando, enfim. E a grande ironia de tudo isso, gente, é que, graças a Deus, eu terminei todo esse ciclo de graduação, pós-graduação, como vocês sabem, muito cedo. E depois que eu terminei minha faculdade, eu cheguei à conclusão de que eu não ia querer trabalhar com marketing digital pelo resto da minha vida. Foi uma coisa muito boa, eu acho que eu falo, gente, pra vocês, eu até contei sobre isso no vídeo sobre concurso público, que foi um vídeo que eu fiz sobre não idolatrar sonhos. Se você estuda pra concurso, se você tem algum sonho que você quer muito e você não tá conseguindo conquistar, dá uma passadinha nesse vídeo, porque ele é muito importante, tá? É um vídeo que eu gosto muito e eu abri muito meu coração nele também. Mas assim, depois que eu concluí, né, a minha graduação, eu cheguei à conclusão de que eu gostava do marketing digital e que ele me deu muitas oportunidades, me deu a possibilidade de fazer muitas coisas, de conhecer muitas coisas, de trabalhar e de até conhecer sobre outras áreas, né? Porque até a área que eu atuo hoje, que é a área de criação de conteúdo, ela me permite, digamos assim, dançar em outras áreas, porque eu tenho que estudar, às vezes, sobre o nicho de um cliente, que é um nicho completamente diferente do meu. Eu já trabalhei pra gente que trabalha com intercâmbio, trabalhei com indústria de cosmético, eu já trabalhei com tantas áreas diferentes, gente, hoje, área de direito, área de fotografia, área de artesanato, eu já trabalhei com várias áreas e isso me fez abrir o olhar para poder olhar para as outras áreas e me aprofundar um pouquinho mais sobre aquilo. Então me fez aprender muitas coisas. Eu sou muito grata pela faculdade que eu fiz. Mas hoje eu fico pensando assim, gente, eu tenho vontade de fazer outra graduação. Ainda não sei qual, não cheguei a uma decisão. Não sei o que eu vou fazer ainda da minha vida daqui pra frente. Vocês sabem que eu tô nessa jornada aí dos concursos já tem um tempo. Mas assim, eu tenho vontade de estudar outras coisas. E talvez nem necessariamente seja para estudar e exercer aquela profissão, mas porque eu gosto de aprender, porque eu gosto de conhecer áreas diferentes. Eu quis contar essa história pra vocês porque assim, aconteceu comigo. Eu, a pessoa que não queria tomar uma decisão errada, que não queria falar assim, meu Deus, eu fiz uma faculdade e chegou no final da faculdade eu descobri que não era isso pra mim. E gente, o Instagram, eu sei que ele é uma rede polêmica e que muita gente não gosta porque comparação e outras coisas, mas também é uma rede que te coloca em contato com muitas pessoas que você nunca nem tinha ideia que existiam, e elas compartilham as experiências dela e você percebe que isso é muito mais comum do que você imaginava. É muito mais comum você ver pessoas que começaram uma graduação, desistiram, começaram outra. Gente, imagina pessoas que fizeram uma faculdade de medicina e depois elas falaram assim, não quero mais medicina, quero fazer outra coisa. E assim, tá tudo bem, a gente tem que ir lá e tentar e descobrir, graças a Deus, que a gente hoje vive numa sociedade em que nos dá a possibilidade de tentar, em que as coisas têm uma facilidade de acesso tão maior do que era na época dos nossos pais, por exemplo, que a gente pode dizer e falar assim, fui lá, tentei, não gostei, ou sei lá, fui lá, tentei e gostei, descobri uma coisa nova, descobri o que eu sou realmente apaixonado por fazer. Eu sempre brinco com os meus amigos e eu falo assim, gente, eu sei que todo mundo fala que a vida é curta, que a gente tem que viver, que tem que aproveitar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, gente, a vida é muito longa pra ser uma coisa só. A gente tem tanto tempo, e para que eu vou me prender a falar assim, nossa, eu vou ser engenheiro pelo resto da minha vida? Não, até porque a gente define sempre a nossa vida pelo que a gente faz no nosso trabalho. Muitas vezes a gente não se define pelo que a gente gosta. O que eu quero dizer com esse vídeo é a gente precisa desapegar um pouco dessa necessidade de acertar todas as vezes e se abrir para a possibilidade de errar, e talvez essa vai ser a melhor coisa que vai acontecer com você. É óbvio que a gente não quer errar no sentido de ser imprudente, de tomar decisões sem pensar, de fazer as coisas só por fazer, tipo, eu vou ver o que vai dar. Não, a gente vai tomar decisões de forma racional, analítica,
analítica, pensando o que a gente vai fazer da nossa vida de fato, querendo realmente acertar. Mas se acontecer de você não acertar, não se martirize. Isso aí esconde um perfeccionismo, uma necessidade de aceitação muito grande. E eu tô falando isso de mim, porque eu sempre tive essa questão de querer acertar, e muitas vezes eu tava querendo acertar só porque eu não queria ser mal vista pelos outros. Nossa, ela não sabe o que ela tá fazendo da vida dela. Nossa, ela não sabe o que ela quer. Não, eu estou tentando. E até recentemente eu vi um vídeo no Instagram, esses videozinhos de trend que aparecem pra gente. Não tenha medo de ser visto tentando, não tenha medo de ir lá e tentar descobrir o que você gosta. A gente só vai descobrir o que a gente gosta, aquilo que a gente é bom se a gente for lá e tentar. E inclusive eu quero ler uma passagem de Eclesiastes que é sem dúvidas um dos melhores livros da Bíblia, na minha opinião, é um dos meus livros favoritos, que diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Esse trecho que eu li está em Eclesiastes 11, dos versos 4 ao 6. Eu gosto muito de Eclesiastes de um modo geral, mas eu gosto muito dessa passagem porque ela me faz refletir. Primeiro, a gente não sabe os planos de Deus. Às vezes Deus nos coloca no caminho que a gente acha que vai ser aquele caminho e tudo mais, e de repente Deus vai e muda a rota completamente e nos leva para outro lugar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E eu até sempre falo, né? Às vezes os planos de Deus não fazem sentido, mas não é para fazer sentido, é pra gente simplesmente confiar. E a gente não conhece quais são os planos de Deus, mas a gente sabe, né? Aquela passagem de Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente precisa sempre lembrar que por mais que às vezes as coisas não façam sentido e a gente acha, nossa, tô perdendo tempo fazendo tal coisa da minha vida. Não, Deus tá te ensinando alguma coisa ali. Deus te levou ali, te colocou nesse trajeto por um propósito. Busque entrar em comunhão com Ele e busque compreender o que Ele quer de você nesse momento, nessa fase, nesse lugar que você está. E segundo, não fique olhando para o vento, não fique, né, esperando as nuvens chegarem, não fique esperando as coisas acontecerem. Vai lá e faz. Óbvio, que nem eu falei. Tome decisões de forma racional, analise, né, busque acertar o máximo que você quiser, que você puder, mas não fique preso naquela questão de tipo assim, nossa, tem que esperar que tudo seja perfeito, tem que esperar ter a certeza de que isso que eu tô fazendo vai dar o resultado que eu quero, porque pode acontecer de não chegar no resultado que você quer, e tá tudo bem. É aquela coisa, eu sei que é clichê, que às vezes quando a gente tá passando por um momento de dor, não é o tipo de coisa que a gente gostaria de ouvir, mas a verdade é que a gente não tem como controlar todas as coisas, e aquilo que às vezes não vai te levar para aquilo que você deseja de fato, na verdade, tá te ensinando, tá te dando aprendizado e que vai ser útil pra você em algum momento. É o que eu sempre falo da questão da faculdade. Eu fiz uma faculdade e tal, eu comecei comércio exterior, por exemplo, e parei com 2 meses. Mas teve coisa que eu aprendi na faculdade de comércio exterior nos 2 meses que eu fiquei lá e que foi útil pra mim em outro momento da minha vida. Teve trabalho que eu fiquei por 1 mês, 2 meses e que foi útil pra mim em outros momentos da minha vida. Então, nada do que a gente passa na nossa vida é em vão. Eu sei que isso pode parecer um grande clichê, mas é uma verdade, gente. É uma verdade do fundo do meu coração. E eu não tô falando isso pra trazer conforto pra ninguém não, mas é um fato. A gente tem que lembrar que nós não somos perfeitos, perfeito é apenas Deus. E a gente fica nessa necessidade de provar nosso valor, de querer mostrar que a gente sabe o que tá fazendo e tudo mais. E ok, como eu falei, a gente vai sempre querer acertar, a gente sempre vai querer tomar a decisão certa, mas nem sempre isso vai acontecer. E a gente precisa lidar com isso, né? A vida, ela é feita de arrependimentos e acertos. Esses dias me perguntaram se eu tinha algum arrependimento da juventude, eu falei, nossa, eu tenho vários, eu tenho uma lista de arrependimentos. Mas eu até falei assim, um dos meus maiores arrependimentos de não ter arriscado mais por medo de errar. Porque se eu tivesse arriscado mais, eu teria feito talvez outras coisas que eu não fiz. Eu teria às vezes conquistado algumas coisas mais rápido do que eu conquistei. Mas a vida é assim, eu errei e eu me arrependo e tá tudo bem. Agora o que eu vou fazer com esse arrependimento é não repeti-lo, né? Eu vou buscar fazer diferente agora. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, porque eu sei que essa questão desse medo de errar, de querer, né? Essa necessidade que a gente tem de provar nosso valor, de mostrar que nós somos corretos, que nós somos certos, que a gente tá fazendo com certo, que a gente sabe o que tá fazendo, é muito grande, essa necessidade de aceitação. Só que a gente não tem que provar nada pra ninguém, né? A gente precisa lembrar disso, nós não temos que provar nada pra ninguém, nem pra nós mesmos. A gente tem que simplesmente analisar e buscar tomar a melhor decisão possível, buscar conselhos de pessoas mais sábias que nós, dos mais velhos, dos líderes espirituais, buscar conselho na palavra, em oração, sempre. Isso é indispensável, mas a gente só vai saber se a gente for lá e tentar. Não tenha medo de ser visto tentando, não tenha medo de se arriscar a fazer algo novo, de escolher uma faculdade, depois trancar, de ir para um trabalho e depois falar assim, não é o que eu quero, de se dedicar a um projeto e depois descobrir que não era aquilo que você queria fazer, porque da mesma forma que pode dar errado, também pode dar certo, e a gente sempre fica pensando no, e se der errado? Mas e se der certo? Vou parar o meu falatório por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar algum amigo, algum parente, algum familiar, se é alguma pessoa querida, por favor, compartilhe esse vídeo com ela para que ela também possa ser abençoada de alguma forma. E eu lembro vocês também
gente, deixar o like de vocês nesse vídeo, se inscrever se você não for inscrito e dar uma conferida aqui nos links aqui embaixo que eu deixo na descrição, que são os meus links da Amazon dissociada para você poder adquirir qualquer item no site da Amazon e apoiar o canal indiretamente. Agradeço muito a vocês que fazem isso, inclusive vocês fazem meus dias mais felizes. Muito obrigada mesmo por apoiarem o canal. Vocês também podem se tornar membros do canal, tá, gente? Tá aqui também um botãozinho com todas as informações que vocês precisam saber do que é ser membro, como é que funciona e tudo mais. E é isso, vou deixar vocês com esse vídeo. Fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!